Bom dia, Lúcia. Então, Bom dia, pessoal. queridas, bom Bom dia. dia. Bom dia. Bom dia. Então, vamos deixar a nossa. A gente estava aqui conversando, agitando um pouco a nossa mente conceitual. Então, agora a gente convida, né, a nossa mente para acalmar. Eu vou fechar aqui os microfones e a gente compartilhar. Então, a gente vai deixando, então, que essa nossa mente se aquiete, deixa a consciência iluminar esse nosso momento presente, em especial o nosso corpo. A gente, então, alinha a nossa postura. Pode fazer 3 respirações profundas para também alinhar o nosso corpo sutil, o nosso corpo de energia, deixando ir toda a tensão na respiração. E a gente inspira essa mente de sabedoria, esse espaço luminoso, pleno de qualidades, está sempre presente. Então, a gente evoca a nossa aspiração mais profunda diante dessa imagem de Bruno Pocher, porque realmente a nossa prática hoje, todo o nosso esforço, a gente possa realmente, de fato, receber bênçãos para remover os nossos obstáculos, para a gente conseguir liberar a nossa mente de toda a confusão, de todas as aflições, para que a gente possa ajudar verdadeiramente os seres, todas as pessoas com quem a gente contacta, a também experimentar essa possibilidade. Ou pelo menos a gente não causar mais confusão ao nosso redor. Então a gente começa hoje a gente vai fazer as preces e a gente vai para a nossa prática. Então, vamos começar lembrando, né, dos 4 pensamentos que transformam a mente, colocando a nossa prática em contexto da nossa vida. Nesse momento, a gente lembra, né, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente se dá conta cada vez mais da preciosidade que é a gente ter, nessa vida, ter obtido esse corpo com todas as suas inteligência, capacidade, todas as condições ao nosso redor, de educação, família, bens, mas em especial o fato da gente ter nessa vida encontrado um Dharma genuíno através dos nossos mestres, e a gente tem encontrado esse Dharma genuíno e a Sangha nos ajuda nesse caminho que nos acolhe. Então a gente se alegra com a nossa vida humana preciosa, a gente se empodera, torna valiosa essas nossas condições. Mas a gente lembra que da impermanência, tudo que nasce, todos que nasce, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Tu vê que a gente vê a natureza impermanente de todos os fenômenos, a natureza de fluxo, como ondas no oceano, as coisas surgem e cessam infinitamente. Assim também é a nossa manifestação, nosso corpo, seja no nível mais grosseiro ou no nível mais sutil, especial os nossos sentimentos, a nossa mente, está tudo em fluxo. Então a gente simplifica a nossa vida, se prepara para todas as mudanças que ocorrerem, em especial a dissolução dos 5 elementos nesse corpo, que a gente chama de morte.
A gente aproveita cada instante como um momento de prática. E aí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente olha de forma profunda a interdependência das causas e condições. A natureza complexa dessa lei de causa e efeito. Quando causas e condições se reúnem, é certo que haverá um resultado. Então a gente cuida de ver que tudo está interligado, o universo, o ambiente, nosso comportamento e nossa mente. Então a gente cuida das nossas ações em corpo, fala e mente. E a gente tenta se engajar em ações positivas, ajudando a nós mesmos e aos outros. No fim, a gente recorda, né, que a natureza contínua dos três reinos do samsara é um oceano de sofrimento. Na verdade, essa é a contemplação mais importante. É a gente realmente reconhecer a natureza do sofrimento e como é que suas causas, qual é a raiz, quais são as causas do sofrimento. Uma vez que a gente realmente vê claramente, a gente encontra a possibilidade, a gente se dá conta da possibilidade da cessação do sofrimento. E a gente vai ver que o sofrimento dos seres é produzido principalmente pela mente. Então a gente aspira, né, se liberar das nossas próprias amarras autocriadas. Não só nós, mas todos os seres. Então, me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para o caminho de transformação genuína. E a gente vê, né, que esse potencial está na mão de todos os seres. Então, com isso em mente, com essa energia direcionada para o Dharma, a gente então renova o nosso voto de refúgio no caminho, nas três joias, que é o caminho, e o nosso voto de Bodhisattva, de Bodhicitta, para que a gente possa realmente liberar essa nossa mente, para que a gente possa trazer benefícios verdadeiros, nós e a todos os seres. No Buda, no Dharma, e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das seis perfeições, que são generosidade, ética, paciência, energia constante, entusiasmo, né, alegre, concentração e sabedoria, que através dessas práticas possam todos os seres sencientes alcançar o estado último. Sanjay Chadam Sakhi Chaknam Lam Janchu Bardudani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Penchir Sangue Druparsho Sange Chadan Saki Chaknam Lam Janchu Bardudani Kyapsuchi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Penchir Sange Druparsho. Então a gente agora, a gente faz a prece das sete linhas, evocando as bênçãos de Guru Rinpoche, cuja presença a gente sente incessante, para que todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos possam ser removidos, que a gente possa reconhecer a nossa verdadeira natureza, a verdadeira natureza da nossa mente, todos os fenômenos, que é inseparável da verdadeira natureza da mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas,
de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenhuri Jansam Pema Gesa Dompola Yatsenchagi Nyadrunye Pema June Jesudra Kurdukandro Mampeko Eki Jesu Dadruki Jengelopti Suso Guru Pema Siji Hum. Orgenhugi no Jansão, Pema Gisa Dom Polam, Yatsen Chogi Nyudrunye, Pema June Jesu Dram, Kudu Kandro Mampeko, Akeki Jesu Dadruki, Jenge Love Jesu So, Guru Pema Siji Hum. Então, pela força da nossa aspiração, da nossa confiança crescente, o Rinpoche alegremente se dissolve em luz. Uma esfera luminosa, radiante com as cinco cores de sabedoria, as qualidades da mente iluminada. Essa esfera radiante, a gente pode imaginar que vem para o topo da nossa cabeça, mas também para o topo da cabeça de todos os seres. Desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. A gente então aqui agora recebe as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água. O espaço, fundindo-se com o espaço. Com essa realização, com essa confiança, a gente então vai cultivar a nossa prática de hoje, de meditação de hoje. Então a gente vai olhar, tentando reconhecer na nossa experiência a raiz do sofrimento. Essa motivação mais genuína, da gente realmente olhar de forma profunda a nossa experiência, liberar toda a nossa confusão para ajudar todos os seres. A gente vai então se abrir para fazer essa prática de hoje. A gente vai iniciar com essa contemplação. Depois a gente repousa em consciência. Que a gente vê que para nos libertarmos do sofrimento, precisamos reconhecer o sofrimento e suas causas. Quando fizermos isso, começaremos a trilhar o caminho da liberdade. Então aqui a gente vai explorar os três venenos: aversão, apego e ignorância. E a gente vai se familiarizar com a forma como eles podem se manifestar em nossa vida. E a gente vai fazer isso não rejeitando, não lutando contra essas aflições mentais, mas apenas reconhecendo, abraçando-as, explorando-as, investigando, olhando de perto. Essa é a atitude.
Então, sabendo que essa vai ser a nossa intenção da prática, dá uma olhada novamente na postura, solta as tensões do corpo. E a gente começa fazendo uma pausa na nossa mente, deixando ela se abrir e relaxar. Solta todo e qualquer pensamento que possa estar surgindo. Por alguns instantes, com a mente relaxada, a gente descansa na própria consciência, nessa presença vívida, aberta. A presença que ilumina toda a nossa experiência, corpo, sensações, percepções, do que acontece na nossa mente, tudo, em todo o nosso ambiente ao redor. São uma presença que ilumina e conhece. Agora, desse lugar de quietude, a gente vai começar a nossa investigação. E a gente vai começar dizendo para nós mesmos, criando um pensamento. Não pense em pizza, ou não pense em chocolate. Observe o que acontece quando você diz isso. Você pode repetir essa frase, ou alguma coisa assim que toma mais a sua atenção. Não pense em chocolate. Você pode perceber que quanto mais tenta afastar o pensamento de pizza ou de chocolate, mais você, mais imagens, mais movimentos vão surgir na mente em relação a esse foco que você elevou agora, trouxe com o pensamento. A gente direciona a nossa atenção para algo, reconheça que isso não se aplica, não acontece apenas agora, mas nesse experimento que a gente está fazendo. Mas a todas as diferentes situações, diferentes aspectos da nossa vida. Quando a gente bota algo na nossa mente, fixa em algo, aquilo gera uma cascata de imagens, pensamentos, julgamentos. Veja como isso acontece na sua própria vida, quando você interage com as pessoas, amigos, familiares, no trabalho e em outras situações. Agora solta por alguns instantes, solta essa investigação, deixa a mente então relaxar, mente conceitual relaxar, e a gente descansa novamente nessa consciência aberta, presente, por alguns instantes.
Agora a gente, continuando com a nossa investigação para reconhecer a raiz do sofrimento, traga à sua mente, traga à sua lembrança alguma coisa de que você não gosta, você tem aversão, que te perturba. Pode ser qualquer coisa, como um determinado tipo de comida, um programa de TV, um gênero musical, ou então barulho, partido político, né? Políticos, qualquer coisa que lhe venha à mente, que você tenha aversão. O bom é que você se lembre de algo especificamente. Talvez uma experiência recente, fica mais vívida na nossa mente, porque traz com ela todo o contexto, as emoções. Quando você pensa nessa coisa, nessa situação de que você não gosta, observe o que acontece em seu corpo. Você experimenta alguma sensação desagradável ou alguma outra coisa acontece? A pressão acelera um pouco mais, uma certa agitação acontece no corpo. Apenas observe. Agora, reflita que, assim como você não gosta dessa coisa ou dessa situação que você lembrou, outras pessoas gostam dela, se relacionam sem problema com ela. Por exemplo, hábitos alimentares, né, que são bem distintos em várias culturas. Comer inseto assado, coisas que a gente, para nós, poderiam ser inadmissíveis, repugnantes. Mas outras pessoas se relacionam bem, gostam desse tipo de coisa. Portanto, mesmo que seja uma causa de desconforto, de sofrimento para nós, para você agora aqui, né, que está refletindo, para essas outras pessoas, pode ser uma causa de felicidade, de alegria, de sensações agradáveis. Reconheça que a coisa em si não é inerentemente positiva ou negativa, mas dependendo de como nos relacionamos com ela, experimentamos certas reações. Agora solte essa reflexão, deixe a mente conceitual descansar, relaxar novamente. Descanse por alguns instantes em consciência aberta, presente, fogo inocente.
Agora a gente segue a nossa contemplação, agora trazendo à mente, lembrando, vive, tentando lembrar vividamente, uma situação que você, né, que desperta em você desejo, uma situação que você quer, uma coisa que você deseja muito, muito fortemente. Por exemplo, pode ser querer dormir à noite, quando não consegue, querer que seu cônjuge, parceiro ou filho se comporte de determinada maneira. Pode ser que você queira mudar sua dieta, emagrecer, ser mais atento ao que, né, ao que come. Deixa essa situação vir vividamente na sua mente agora. E observa como você se sente. E aí, como a gente fez na reflexão anterior sobre a aversão, talvez você possa perceber que quanto mais você deseja algo, mais isso lhe escapa. Quanto mais você deseja algo com uma certa tensão, né, com uma avidez, mais isso lhe escapa. E aí, mais uma vez, reconheça que não é a situação em si que é o problema, mas sim a forma como nos relacionamos com ela. Nesse caso, que a gente pode ter lembrado, dos exemplos que foram dados, por exemplo, nos apegando a um determinado resultado, de querer que as coisas sejam assim, que as pessoas sejam assadas, enfim, que a balança desça. Só se dê conta como é a nossa experiência diante de uma situação que a gente está muito apegado. E agora deixa de lado essa contemplação, deixa a mente conceitual descansar e repousa novamente por mais alguns instantes em consciência aberta, vividamente presente. Talvez a gente possa, agora, tendo contemplado situações de aversão, de apego intenso, a gente pode ver que por trás deles, da aversão, do apego, está a ignorância. O fato de que a gente não vê as coisas como elas são. A gente se relaciona com as coisas já com uma certa projeção, nossa, de apego ou de aversão. E a gente pode, por exemplo, lembrar de uma situação em que você tinha uma convicção, uma opinião forte sobre alguma coisa e depois mudou de posição completamente, ou percebeu que estava errado.
coisas que você não admitia, coisas que você queria muito que acontecesse, de um certo jeito. Então, assim, como a gente refletiu, lembrando agora de situações em que a gente mudou completamente, a maior parte, a gente pode ver que a maior parte do nosso sofrimento, do nosso desconforto, decorre de não vermos as coisas ou situações como elas são. Porque a gente já coloca sobre elas já um véu de propensões. Mas, quando a gente começa simplesmente reconhecendo que isso é assim, a gente já começa a plantar uma semente para começar a erradicar a ignorância. Quando a gente começa a ver que essa fato da gente não perceber as coisas como elas são é a base da maior parte do nosso sofrimento, da confusão que a gente gera ao nosso redor, então descanse em consciência, aberta, por alguns instantes, só reconhecendo isso. Sem precisar fazer mais julgamentos, apenas o reconhecimento, como ele diz, planta a semente para a gente começar a se liberar da ignorância, da delusão. Agora, por mais alguns instantes, a gente solta a nossa contemplação da raiz do sofrimento e a gente repousa por alguns instantes agora, apenas nessa consciência aberta, presente, que ilumina toda a nossa experiência, interna e externa. Simplesmente repousa aí nesse reconhecimento da própria consciência, que se auto-ilumina, que se autoconhece. Deixa a sua experiência ser como ela é, sem tentar modificar nada. Sons, aparências, deixa eles serem como eles são. Pensamentos, imagens que surgirem, deixa eles simplesmente surgir e cessar. Repousa nessa consciência aberta, presente, vívida, se autoconhece. Consciência como espaço, onde tudo pode se manifestar, sem que afete o próprio espaço. A diferença do espaço comum é que a consciência, que é como espaço, ela se reconhece como espaço. Esse espaço que acolhe tudo, que manifesta tudo. E sabe
De vez em quando você se perder, seguindo pensamentos, ou se vinculando a alguma aparência externa, um som, começando a julgar, conceitualizar. Assim que você reconhecer que isso está acontecendo, você já está de volta na consciência aberta, se autoconhece. Você simplesmente repousa aí, nesse reconhecimento. Agora, a partir desse lugar, consciência, reconhecendo a si mesmo, a gente então dedica o nosso mérito dessa prática para que a nossa ação no mundo, o nosso movimento no mundo possa espelhar isso, essa lucidez, e as qualidades que surgem disso na interação com as pessoas, conosco mesmo, com a nossa própria mente. E a gente deseja que todos os seres possam também encontrar esse caminho. E a gente também cultiva a intenção de manter esse reconhecimento da nossa própria natureza, da natureza verdadeira dos outros, na nossa vida diária, cada momento, em cada circunstância.
sem perder, sem se desconectar dessa consciência que está sempre presente. A gente volta aqui ao nosso encontro. Gentilmente, deixa o corpo, né, se acomodar agora, novamente, libera as tensões que possam ter surgido. E é como é legal, a gente, às vezes, uma orientação faz todo, muda muita coisa, assim, porque a gente passa a, a direcionar a nossa mente para ver aquilo sem a orientação passa batido, né? Por exemplo, a gente perceber que as situações que a gente acha que são certas, que a gente quer, é como se aquilo fosse a realidade, né? Por exemplo, e não é. Para outras pessoas, elas pensam outra coisa sobre aquilo, né? Então, por exemplo, a gente perceber isso assim, né? Isso é interessante, porque a gente, opa, vê que não é a coisa em si que é de determinada forma, situação, mas a forma como a gente se relaciona com ela. Que a gente traz para aquilo, né, internamente, nossos julgamentos, nossa experiência, nosso karma, né, nossa visão de mundo. E aí a gente fica um pouco menos arrogante, um pouco mais aberto para ouvir. Em algumas, né, coisas vão ser mais fáceis para a gente, coisas não vão ser, vão continuar sendo difíceis. Mas isso aí vai ser o nosso melhor ambiente de prática, né? A gente se dá conta de situações nossos nós, né? Kármicos, assim. Então, bem interessante a gente poder se abrir para olhar, para reconhecer. Porque, como eu disse, o próprio reconhecimento já é a sabedoria surgindo. É o reconhecimento que é a sabedoria surgindo. Né? A sabedoria não é algo que vem de algum lugar e entra em nós. Não. É a nossa mente vendo os seus processos internos, vendo como a gente se se relaciona conosco, né? Nessa experiência de eu também. Porque esse é o ponto, né? A gente vai olhar de forma profunda para esse eu, né? Como o Eric que está fazendo body training. O quê? O que é esse eu que sofre, que sente isso, que sente aquilo, né? Se apega, que tem aversão? O que é esse eu? Também faz parte da construção dessa mente. Então, a gente vai olhando, né? Então, a gente reconhecer esses três venenos surgindo em nós, em especial apego e aversão, né? Que são mais evidentes. A partir deles surgem as outras aflições mentais. A base disso é um não reconhecimento da realidade como ela é. Porque a gente não vê a realidade como ela é, a gente vê a partir dos nossos filtros. E os nossos filtros são pré-conceitos, né? Uhum. Não são algo sólido. E muda, porque a gente pode já ter lutado, brigado por uma coisa, uma circunstância, e agora você mudou completamente. Então, é bem assim, né? É um pouco isso, né? É legal, assim. Fique à vontade aí para falar alguma coisa, se for o caso. Flori, como fica assim a experiência viva da meditação quando a gente está vivendo uma situação e traz a meditação esses conceitos, né? Assim, para mim foi muito forte pelo que eu vivi ontem com a perda de uma amiga e tudo. Então, assim, toda essa elaboração, né, de como a gente vê essa realidade e apego, aversão, ignorância está presente sempre, né? E Uhum, a gente tem que ir trabalhando essa mente para viver essas situações de dor, de angústia, colocando esses ensinamentos para trazer essa sabedoria mesmo. uhum, Não que a dor vai deixar de existir, eu estou assim, uhum, uhum. chorando e sentindo essa perda, mas Já se com a. abrindo com essa perspectiva muito mais ampla, de estar consciente disso, né? Que é o ponto. É, e eu apliquei assim hoje, o que é que sente? Aham.
O Tudo que que sofre, né? O que é isso? É o sabe, corpo? É o coração? é, Né? É o quê, né? sentindo real onde estava acontecendo tudo isso, né? Uhum, E que bom que a gente tem esse corpo material para experimentar isso, porque é verdade. a mente só não iria ter essa possibilidade. É, É muito grata. Foi o muito corpo é bom. uma âncora para a experiência mais concreta, né? Mas a mente experiencia tudo, porque num sonho, por exemplo, a gente pode experimentar tudo, né? Até morrer do É, coração, dependendo da situação que a gente sonhar, o medo que a gente tiver, né? A gente pode até, muita gente morre por conta de um sonho, né? A mente realmente ela cria a realidade. Agora, esse corpo, ela densifica a experiência, né? E limita, porque esse corpo, se a nossa mente está presa a ele, né? Enquanto ela estiver presa a ele, porque os cérebros, dizem os mestres que atingiram um repouso, um reconhecimento profundo dessa dimensão mais sutil, eles transcendem essa configuração mais grosseira. Então, eles manipulam a realidade de um outro jeito, né? Agora, nosso corpo é uma âncora para nós. Então, dói, né? As emoções são muito reais, assim. Então, mas a gente vai. Só o fato de você talvez estar falando sobre isso agora, estar vendo, isso já abriu a experiência, né? Abriu a experiência um pouco mais. aí eu me Então, pergunto assim, como é a compaixão sem o apego, né? Porque eu me coloquei no papel de amiga, de mãe, né? De ver aquelas filhas assim, num choro desesperador de saudade. uhum. Então, assim, será que eu estou apegada também? Eu estou sintonizando pela compaixão Isso, a você tá esses. tendo uma empatia, né? Porque você tá vendo, né? A empatia é importante. A empatia é um passo, primeiro passo da compaixão, né? Para compaixão, de fato. Mas a Uhum, compaixão, ela não é apegada, porque a uhum, compaixão vai olhar para o outro e vai liberar, vai ver o caminho, vai ver o sofrimento do outro, ver que aquele sofrimento do outro é construído, que o outro não precisa ficar ali. A compaixão tem sabedoria junto dela. A é, compaixão eu genuína, vi. né? Tem sabedoria junto dela. Então a compaixão não prende a gente, ao contrário, ela gera esse movimento, né? De você ajudar o outro, de você poder conversar com o outro, senão você se afunda junto com o outro, É, né? eu percebi isso. Muito forte, é uma experiência assim bem presente, bem que enriquece, que cresce a gente, né? Uhum. Pela consciência de compreender como é esse samsara, essa história que a gente vive, o É, papel de cada um, né? É muito bonito. E eu, é. assim, eu olhando tudo, estava muito lúcida, fazendo toda a prática que eu tive no Aham. meu Repertório aí. potencial, assim, e vendo o que é essa passagem, né? E como é que a gente. Porque ir para um funeral socialmente, muita gente vai. Uhum. Mas ali eu não estava assim, eu passei todo o Estava tempo, praticando, estava olhando, né? inclusive o mantra do Guru Rinpoche, Uhum. sabe? Caminhar para aquela pessoa, do meu coração para ela. Eu não sei se funciona ou Sim, se funcionou, claro que funciona, estava sentindo, claro né? que funciona. E É. aconselhando a filha, que é minha amiga, Isso. assim, tendo a oportunidade também de sentir isso, que eu acho Uhum. que é muito bom a gente Uhum. aprender a ter sensibilidade a sentir as Uhum. coisas É em verdade. nós. É, E também lidar. por isso que a gente se chama ser senciente, porque a gente sente, né? E a gente muitas vezes se desconecta do próprio sentimento na nossa vida diária, assim, a gente fica meio que isolado do sentimento. É importante a gente reconhecer. As práticas de Vipassana, por exemplo, vão ser você prestar atenção plena ao corpo, prestar atenção plena aos sentimentos, prestar, aí porque a gente vai ver a natureza do sentimento, que um movimento de energia, é um movimento de energia que está condicionado, porque às vezes, pô, a gente pode se apegar e a partir de um sentimento a gente se afundar, né, por exemplo.
Mas é uma Uhum. energia, né? Então a gente vai, aí, a atenção plena à mente, a atenção plena aos fenômenos. A prática de E sabedoria vai ser realmente olhar. uma coisa que eu achei muito interessante é que, em meio à dor, que não se tem nem definição de grau de dor, mas a beleza que existe em toda essa conexão que eu estava vivendo ali. Uma coisa tão linda. A minha amiga que estava sendo liberada dessa vida estava linda. O movimento da família em torno também, muita beleza eu vi naquilo. Assim, Uhum, palavras para definir esse sentimento, assim, choro, tristeza, despedida, beleza. uhum. Maravilha. Uma Achando lindo, mas experiência maravilhosa. Não, maravilhosa. Obrigada por compartilhar aí. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. é muito bonito. Gratidão por vocês me escutarem. Ha sido um Muito Obrigada. lindo. Pois, queridas, vamos só lembrar da prática no cotidiano, para a gente seguir aqui o nosso roteirinho, só Uhum. para a gente não esquecer, né? Lembrar de novo rapidinho. Cadê o Zoom? Vou ver aqui para a gente só botar de novo e deixar registrado aqui no nosso encontro. Então, Miguel Rinpoche sugere que para que a gente traga para a vida diária essa prática de reconhecer a raiz do sofrimento, ele sugere isso, né? Ele lembra que a vida cotidiana nos dá muitas oportunidades de nos envolvermos na prática, né? Como a Tetê lembrou do trânsito, que enfrenta todo dia, né? Uma situação dessa, de a perda de alguém, né? Todas. A nossa vida é a nossa prática, né? É nas interações com a família, os amigos e os colegas que frequentemente experimentamos sentimentos de apego, aversão e até mesmo ignorância. Essas situações geralmente provocam fortes sentimentos de estarmos certos, de desejarmos determinados resultados ou de acharmos que devemos ser tratados de determinada maneira por outra pessoa. Quando passamos despercebidos disso, perdemos uma grande oportunidade de nos familiarizarmos com as causas de nosso próprio sofrimento. Então, aqui a gente vai começar a fazer uso, a proposta da prática é fazer uso dessas situações. A gente está presente, gerar a intenção de querer continuar praticando na vida diária, é isso, né? Continuar vendo. Aí ele diz, então, aí ele dá a orientação, como fazer isso, né? Reserve um momento para refletir sobre quando você pretende se envolver na prática. Ou seja, tem uma decisão aí que precisa ser tomada, primeiro. A gente tem que querer fazer essa prática. Ou seja, de estar presente no nosso dia a dia. Então, em algum momento do seu dia era bom você, né, pensar isso. De repente, no começo do dia é um bom momento, né? Por exemplo, pode ser enquanto. Aí você pode decidir que você vai fazer isso quando você estiver no local de trabalho, ou com a família, aquela reunião, nananã, ter que encontrar, né? Ou com os amigos, em um ambiente social. Escolha uma situação que frequentemente desencadeia sentimentos de apego ou aversão, porque aquela ali vai ser já. Você não vai fazer nenhum esforço, a coisa vem, né? Então, aproveita essas situações assim que você já identifica que são, né, acionadoras dos seus gatilhos para, não, próxima vez que eu tiver essa situação, eu vou praticar. Vou tentar estar presente para ver o que acontece, né? Internamente, enfim. O mais importante é escolher um momento, ou seja, se determinar a fazer a prática, né? Ou uma atividade que funcione para você. Mais tarde, quando estiver em uma situação, então, que desencadeie esses sentimentos de apego e aversão, tente usar essa sensação em si mesmo, né? A própria sensação que surgiu, como um lembrete para se engajar na prática. Toda vez que você se dá conta que a sua energia se movimentou ali, naquela situação, que essa energia possa vir a ser um lembrete já pra gente. Porque isso é que vai ser o ponto, né? A coisa vai estar funcionando melhor, né? Aí ele diz, não é necessário interromper nada que você esteja fazendo, ou qualquer conversa que esteja acontecendo, mas simplesmente reconhecer que isso está acontecendo. Observe como você pode adicionar uma camada de fixação sobre o que está realmente acontecendo. Então, primeiro, a gente precisa perceber esse impulso. Quando perceber o impulso da aversão,
do apego, da inveja, né? Da arrogância. Se a gente percebeu o impulso e opa, acendeu o alerta do ops, prática, 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 presente, presente, né? Aí você pode ver que imediatamente, ó, você pode ver que observe como você pode adicionar, surge o impulso, daqui a pouco vem a mente se movimenta, vem uma fixação sobre o que está realmente acontecendo, vem algum julgamento. Veja se você percebe o que isso faz com a situação. Que escolhas você toma, como você se coloca diante da situação, fechado, aberto, como é que é? Isso a exagera de alguma forma? Exagera a situação de alguma forma? Ou acontece algo mais? Então, o que você faz depois que tiver reconhecido o surgimento do apego, da aversão, depende da situação específica. Se você é uma pessoa que normalmente apresenta seu próprio ponto de vista e se mantém firme, uma pessoa que sempre se posiciona, né? Você pode então optar por ouvir o ponto de vista da outra pessoa sem interromper. Ou então fazer perguntas de acompanhamento, demonstrando interesse sobre o que ela acabou de dizer, em vez de apresentar imediatamente a sua perspectiva. Às vezes a gente nem deixa o outro terminar de falar, a gente já vai se posicionando, né? Ou se você for uma pessoa que normalmente não se manifesta, ou evita confrontos ou discussões, que a pessoa fica só, né, recatada ali, pode optar então por oferecer sua perspectiva e expressar o que você acha que seria útil nessa situação específica. Se expor um pouquinho, né? Então, independentemente do que você decida fazer, ou mesmo se não conseguir manter a calma naquela situação ali que você viu, né, a coisa, a chama chegar, e aí você reage à situação, tá tudo bem. O ponto mais importante aqui é reconhecer o apego, a aversão, a ignorância, ou, sei lá, a raiva, ou, né, a arrogância, o orgulho, o que for que surgiu. O importante é reconhecer aquilo se manifestando naquela situação. Mesmo que você depois tenha embarcado, tudo bem. Ao fazer isso, planta, ao reconhecer o momento do surgimento, plantamos uma semente para começar a erradicar as causas do sofrimento. Portanto, em vez de nos culparmos por não termos sido completamente bem-sucedidos em nossa resposta, que aí já seria uma identidade, já querendo aí, né, controlar as coisas, que se você se julgava é um orgulho, uma identidade sendo colocando ali a situação, né? Podemos nos alegrar por termos começado a abraçar a situação em nossa prática. Como agora é um pouco o que Emília colocou, né? Ele estava ali, estava sentindo, mas estava de forma, estava feliz que estava reconhecendo, ao mesmo tempo, né, experimentando, né, chorando, sentindo tristeza, né? Então é isso. E como Miguel Rinpoche sempre lembra, os erros são a mãe do sucesso. E aí, no final do dia, reserve um momento para refletir sobre como foi sua prática naquele dia, naquela situação específica que você escolheu praticar, e estabeleça a intenção de continuar no dia seguinte. Não tem outra coisa a fazer. Não é fácil, né? Porque a gente pensa que a prática é Aham. ali, naquele lugar, naquele lugar. Não, na prática é não. Uhum. Também, né? Principalmente na vida. Oi, Verdade. Juliane. Onde é que está que livro do Miguel Não é um Rinpoche que livro, não, é um curso que ele está dando. ah, Ele está dando assim na plataforma, né? Já está gravado. É sobre o Abhidharma, sobre o primeiro giro da rota do Dharma, as quatro nobres verdades e como a gente entender esse processo, começar a entender a nossa mente e que vai resultar a gente reconhecer a natureza da impermanência. Primeiro reconhecimento, que é o primeiro giro da roda do Dharma, né? Reconhecer a impermanência, reconhecer o sofrimento, a natureza do sofrimento e reconhecer o não eu, a falta de um alguém. Você não encontra esse eu, que é a primeira etapa do primeiro giro, a sabedoria que surge no primeiro giro da roda do Dharma, contemplar essas quatro novas verdades. Então, ele está fazendo esse curso, e aí eu estou participando, é um curso na plataforma do Tergar, sabe? É em inglês lá, tá. Aí tem as meditações, são várias aulas, aí tô fazendo ainda, não terminou. Aí eu estou transcrevendo as meditações
Porque já tem todo o Ah, material esquematizado, assim. É que a ótimo. sanga mais organizada que eu já conheci na minha vida. O material do curso é excelente, assim. Que Tudo legal. esquematizado, simples, mas esquematizado, assim, sabe? Não falta nada, assim. É perfeito. Aí tem as meditações, que tem É, alguém conduz a meditação, um dos facilitadores, né, tutores lá, que está focando o curso. Tem um vídeo com o ensinamento do Miguel Rinpoche, aí tem a transcrição do ensinamento dele, aí tem a condução da meditação, aí tem a transcrição, tá lá, tudo pronto. Aí eu só faço que legal. traduzir para o português, entendeu? A gente, que eu estou usando aqui Aham. para nossa prática, né? Ele fala assim, não, você casou com o nosso estudo né, das É, preliminares, porque a gente está lá voltando para olha, primeira, segunda, terceira e quarta novas Ótimo. verdades, né? obrigada. Só eu vou Um botar dia. Muito essa obrigada. sequência de práticas, porque aí vai ser super bom para a gente, né? Aham. Uhum. Essa prática aí que tu leste agora, achei super interessante. De repente, a gente tu podia conduzir ela, da gente trazer, assim como foi super rico, né, para a Emília, porque ela pegou uma situação que ela tá vivendo, tá bem. Tu podia fazer com a gente também, cada um pegava uma Mas a gente situação está ainda. fazendo, não, mas é isso um pouco assim, né? É, mas É, essa daí é bom de fazer junto também. a gente fez Eu na acho. terça e fez agora, né? Mas Não, aí eu a gente digo vai. essa que tu leu da vida cotidiana. Da vida cotidiana, né? Entendi, assim. É. Mas o ponto é a gente. Entendi, o ponto é a gente. Você queria. Porque tem exemplos, né? Aí você fica com Isso, mais. assim, tipo um É, conflito, que aí cada um trazia à mente um conflito que aham. viveu, assim, bem. Se durante a semana agora acontecer alguma coisa nesse sentido, como a Emília teve agora ontem, né? A gente tentar aplicar e tentar, e se for o caso, compartilhar. A prática seria essa, compartilhar, como a Emília Ah, fez, tá, né? Entende? certo. Seria essa. Porque o que você olhou, porque o ponto é você entender o processo, de que para a gente reconhecer o sofrimento tem que olhar para o que está acontecendo internamente, para nossa mente, principalmente para os sentimentos, porque essa é o que nos pega, né? É a segunda cegueira nos 12 elos, é Vedana, o sétimo elo, né? É a nossa reatividade, gosto, não gosto, que faz a gente embolar o meio de campo todo do samsara, né? E Então, olhar só pela nossa ótica, não entender que o outro está tendo uma outra perspectiva, isso, né? isso. A A gente só realidade olha não é por aquilo que a uma. gente está vendo, a gente está vendo sob uma perspectiva, que é a nossa perspectiva. E naquele momento, porque ela pode mudar, entendeu? É um pouco assim. Então a gente vai ficando presente, né? O convite é esse, para a gente realmente. É o convite do Buda, né? O Buda fez isso, na verdade. Tem um livro da Lama Elizabeth, que ela fala assim, quantas noites de sono ela perdeu na vida dela por estar apegada, fixada no eu estou certa. Aham, Teve pois um é. conflito, digamos, se apegou em eu estou certa, e aí perde o sono, né? Toda É, aquela confusão. com certeza. Porque a gente está sempre fixado, né? Nossa mente se apertou, tem fixação, né? Tá bom, queridas, então vamos fazer a nossa dedicação. Já estamos aqui no nosso horário. Deixa eu compartilhar aqui. Que os méritos, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Então, por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê. É isso que a gente está olhando, tentando ver a situação. E possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, ou seja, na nossa vida, né? Das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu me liberar e liberar os seres, que não tem outro jeito, né? A gente vai ter que estar se liberando para poder liberar os outros, né? É, que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido. A bodhicitta é essa mente que tem essa certeza de que tem outra coisa a fazer a não ser despertar para ajudar os seres a despertar também. Essa é a mente, é a bodhicitta. Então, que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido, na mente que ainda não surgiu, e sem enfraquecer
Sim, nas mentes onde ela já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. E a gente pode renovar o nosso voto de Bodhisattva aqui, dessa forma. As criações da mente são incontáveis. Faço o voto de libertar todas elas. As delusões, confusão, né? São inesgotáveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada, é aberta completamente. Faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. Então, vamos diretamente para a última prece. Aqui acho que vou botar aquela prece de todos os lamas, que é mais curtinha, né? É, esqueci agora, deu branco. Vamos terminar com essa. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Yoadi, Nilduda, Orgen Lama Drugyone, Droati Kamalupa, Dei Salagopa, show. Então tá Ai, bem, muito grata queridas. a todas. Obrigada Beijo. pela companhia aí, pelo Obrigada, compartilhamento. obrigada. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, Obrigada. queridas. Bom dia para Coração. vocês.